Fala pessoal, tudo jóia? Bom, de novo, né, como sempre, não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, guru de ninguém, aqui é só uma troca de opiniões. Então, em relação a algumas perguntas que foram feitas, e isso em relação ao que eu estava explicando para alguns amigos que são praticantes, né, de Qigong, de alquimia interna, de magismo. Então, eu estava explicando algumas coisas, vou comentar aqui para ajudar as pessoas mesmo. Em relação à outorga, o pessoal fala muito sobre a outorga, né? Vamos outorgar, vamos outorgar. A outorga é você dar licença, né? Você basicamente assinar ali um termo para que algo ou alguém possa fazer algo por você. Quando a gente fala isso em linha oriental, sobre práticas internas, sobre alquimia, sobre magismo, a outorga acontece sempre de quem sabe mais para quem sabe menos. Isso na forma leiga, né? Na forma como a gente compreende aqui, de um para um, da forma humana. Então, estou explicando isso de acordo com o que o pessoal foi comentando e perguntando. Então, de novo, não sou dono da razão, tá? Cada um aí explica e entende isso da forma como lhe cabe. Mas quando a gente vai outorgar algo, a gente já tem que ter isso realizado no nosso corpo e na nossa essência. Então, por exemplo, se eu sou mestre de uma linhagem, é porque eu recebi dos meus mentores, dos meus mestres, físicos ou espirituais, uma concessão, uma aprovação para que eu possa transmitir essas coisas para as pessoas, de acordo com o desenvolvimento e o cultivo, né? Principalmente o cultivo de cada um. Então tem coisas que podem ser explicadas a público, tem coisas que são explicadas somente para praticantes, tem coisas que são explicadas somente para quem está se desenvolvendo de acordo com a conduta, com o cultivo daquilo que está trabalhando ali no desenvolvimento e no tempo e esforço, né? No Kung Fu. Tempo e esforço, desenvolvimento e cultivo. Então, essa questão de outorga, penso assim, imagina comigo, se você é um arcanjo Miguel, um Cristo, um Buda, sei lá, um orixá, um Exu, você não precisa que eu te outorgue enquanto divindade ou mestre espiritual para fazer alguma coisa. Porque entende-se que se um espírito, uma alma, uma entidade de qualquer categoria, ela é ascensa, ela tem uma faculdade espiritual em que ela consegue entender para além do tempo e espaço, eu não preciso de autorizá-la a fazer algo. Pelo contrário, ela já sabe antes do que eu possa pedir algo o que tem que ser feito. Tem uma oração que é do Yogananda. É uma oração que eu gosto muito, na verdade é uma frase que se tornou uma oração e para mim é a mais perfeita em relação à questão de outorgar e pedir, fazer uma oração, um mantra, qualquer coisa nesse sentido. Que a vontade de Deus se faça através de mim e que a minha vontade esteja alinhada à vontade de Deus. Deus subentende-se como a fonte de todas as coisas, né? Desculpa. É a energia que sustenta a forma manifesta ou imanifesta. Então, quando a gente coloca a nossa vontade para que essa energia flua naturalmente, com amor, com sabedoria, com compaixão, com benevolência, com virtude, as coisas tendem a andar para o caminho correto. Mesmo que no meio tempo, às vezes a gente acaba aí sofrendo ou passando por situações que a gente entenda que não são boas. Porque às vezes para a gente limpar alguma coisa tem que tirar o espinho, e para tirar o espinho às vezes dói no começo. Então a gente tem que ter aí paciência, né? Cultivo e benevolência, sabedoria para conosco e para com as pessoas. Mas eu entendo, e isso eu aprendi com os meus mestres lá atrás, e isso é o que vem também, pelo menos dentro do que eu trabalho, dentro da espiritualidade. A gente não precisa de outorgar ou suplicar ou mendigar para Deus ou para os espíritos de luz, os espíritos de Deus, para as entidades, para os mentores, para os orixás, para as divindades. A gente não precisa de mendigar ajuda. Eles vão se conectar com a gente a partir das nossas ações. A partir do momento que a gente pensa, transforma isso em palavras, em ações, é a partir daí que existe uma conexão real. O fato é que, isso é um fato, a proteção, a nossa guarda, os nossos anjos da guarda, os nossos guardiões do Dharma, os nossos eixos de lei, qualquer nome que a pessoa queira dar. Toda a nossa linha de guarda, que são os nossos mentores que nos protegem, tanto da gente mesmo como das coisas ruins, eles sempre vão agir pela lei. Não tem como comprar a justiça.
Aqui na Terra, sim, né? Vê-se aí que a justiça é comprada de forma, infelizmente, malévola. Mas, nas forças maiores, na justiça cósmica, no Dharma do cosmo, não existe alteração. Então é sempre para buscar harmonia, sempre para tirar as pessoas do sofrimento. E isso tem a ver com a nossa conduta, com a nossa ação. Então não adianta ajoelhar no milho, rezar para Deus e depois que terminou a oração, sai machucando pessoas, sai de forma não boa, prejudicando o caminho das pessoas e o seu próprio caminho, né? Então quando a gente pede proteção, quando a gente pede ajuda, quando a gente pede cura, isso tem que estar dentro das nossas ações, que é o caminho da virtude, né? O caminho do cultivo interno. Esse cultivo interno em relação à proteção e à outorga, a gente não precisa outorgar espírito nenhum para que nos ajude. A ajuda vem pela nossa própria benevolência e pela nossa própria conduta na ação. A ação é o karma. Karma é a significação. Então, a partir do momento que a gente tem uma ação condizente com as leis do céu e da terra, e aí a gente precisa estudar e praticar. Então, não importa se a pessoa nasceu leviana ou não. É que nem a gente fala, né? No panteão, se a gente pegar no taoísmo, por exemplo, se a gente pegar os 8 imortais taoístas, aí depende muito da filosofia que cada um pratica, tá? Tem os 3 puros, os 8 imortais, as 21 qualidades de Buda, cada um coloca de uma forma. Mas se a gente pegar nos 8 imortais, tem desde pessoas que foram prostitutas, ladrões, assassinos, eruditos, músicos, enfim, tem todo tipo de pessoa que, independente da condição em que nasceu ou que passou em vida, se iluminou e ascensionou. Por quê? Praticou e desenvolveu um caminho de virtude, desenvolveu o caminho do meio, desenvolveu o caminho de ascensão a partir da conduta. Então eles não precisaram de outorga de ninguém. Pelo contrário, a gente ganha a outorga da espiritualidade a partir do momento que a gente tem uma ação condizente com a nossa busca. Então é isso que eu explico para o pessoal que às vezes pergunta, né? Mas eu tenho que outorgar Arcanjo Miguel para ele fazer alguma coisa para mim? Arcanjo Miguel não precisa da nossa outorga para fazer nada. Jesus Cristo, Gautama Buda, Krishna, são seres ascensos, assim como qualquer outra divindade. É a mesma coisa que você pedir para um santo. Da onde vem a palavra santo? De são. São é consciente. Se a pessoa é sã, tem sanidade física, mental e espiritualmente, ela é um santo. Então a palavra santo não é uma pessoa especial, é uma pessoa e que em vida tem sanidade física, mental e espiritualmente. Então ela tem asseio pelo corpo, mente e alma. E a partir dessa sanidade ela consegue ajudar o próximo. Pela compaixão, que é o que Buda, Krishna, Cristo e todos os grandes mestres da Odisseia, que os orixás, que todos eles colocam pra gente, né? Pra gente ter sanidade, a gente ter pé no chão, cabeça no céu, para que a gente aqui na Terra possa representar a energia do céu, o equilíbrio do céu e terra, né? Justiça do céu e terra. É o equilíbrio. Então, quando a gente fala de outorga, quando a gente faz uma prece, oração, mantra, ancoramento, qualquer coisa, a gente está basicamente suplicando aos nossos mestres, guias, mentores, irmãos espirituais, né? É a mesma coisa do termo cavalo, que o pessoal fala em médios de incorporação. Por exemplo, eu também sou médium. Isso não qualifica ninguém. Médium é só uma palavra. A mediunidade não acontece quando a gente põe uma roupa bonitinha, quando a gente está falando bonitinho. Mediunidade é no dia a dia, né? Se a gente não é médium fora do trabalho, no trabalho a gente só está fantasiando. Então, o termo e a qualidade que a gente coloca em relação à outorga junto às entidades é a nossa vivência, porque a espiritualidade se aproxima de acordo com o que a gente é. Então, você quer saber se você tem outorga ou se você está outorgando algo, é pela sua conduta, porque a espiritualidade só se aproxima e só dá a outorga para um mestre ou para qualquer pessoa a partir da qualidade que ela tem. Então, a outorga, pelo menos nas formas como a gente pratica, em linha oriental principalmente, sempre vem de quem sabe mais para quem sabe menos. Então, de um mestre espiritual, físico, encarnado, desencarnado, de outro planeta, não importa. Quando a gente pede e suplica algo, a gente tem que ter a conduta, a disciplina, o estudo, o desenvolvimento, para que a gente tenha o mérito, certo? E esse mérito gera aí a realização. Abraço, tudo de bom.